O tema é sugestivo. A oração que muda decretos. Meu Deus, que coisa linda. Abra sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Ah, que coisa linda. Eita, estou vendo ali o Joaquim, que coisa linda, hein? O Joaquim, olha, esse bebê bonitinho. Ah, papai da glória, meu Deus, que coisa linda, que presença santa e maravilhosa. Hoje vamos estar aqui gravitando na vida do rei Ezequias. Você sabia que o rei Ezequias tem um detalhe maravilhoso? O próprio livro dos reis, quando você vem lá de Josué até Esther, são livros históricos, onde vai apresentando a história do povo escolhido. Os livros dos reis, ele ali traz as histórias dos reis que foram levantados pelo Senhor para representá-lo na face da terra. Mas a gente começa a compreender que nem todo jeito é representado como devia ter sido representado. Mas Ezequias, ele tem algo de interessante. Ezequias diz, os livros históricos, que antes deles e depois dele não teve um rei como ele. Eita, que isso? Mas e Davi e Salomão? Não é isso? Mas ele tinha características especiais. Ele conseguiu pensar de Davi e de Salomão só as coisas positivas, não as coisas negativas. Que nós temos que aprender na nossa caminhada, absorver aquilo que é bom. O que não for, lança fora. No capítulo 20, do versículo 1, olha que forte, no nosso segundo livro dos reis. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que mistério. Então, versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Thank you. Inteireza de coração. A fim de que e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha no versículo 4, que forte. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que tu és, tudo aquilo que tu representa, Senhor. Ah, Pai amado, é maravilhoso, Senhor Deus, o louvor que nós entoamos hoje, Senhor, preparando o ambiente para um milagre, porque eu creio que no meio dos louvores, as terras do nosso coração estão sendo revolvidas para a semente da palavra que vai ser lançada nesta noite, Senhor. E esse louvor falava que Deus fortalece, e Ezequias quer dizer fortalecido por Deus. Meu Deus, que coisa linda! Senhor, nos fortalece nesta noite por meio da tua palavra. Aleluia. Nos ensina, Senhor Deus, sobre a vida, Pai amado, deste homem, Senhor, a qual, Pai amado, subiu ao trono, Deus, de poder e glória, em fidelidade a ti, Senhor. Fez tantas coisas maravilhosas, Senhor. Restaurou, Senhor Deus, cultos, Pai amado. Trouxe a comunhão. Ah, Pai amado, fez tantas coisas lindas e maravilhosas, Senhor. As suas orações mudaram os decretos, Senhor. Ah, Pai, nos ensina o coração deste homem nesta noite, Senhor, porque necessitamos, Senhor, que as nossas orações pessoais venham mudar os decretos, Senhor. Venham mudar as circunstâncias, Senhor Deus, que estamos passando nesta terra, nessa casa, neste momento, neste ambiente, Pai. Por isso, como igreja tua, confessamos total dependência do teu Santo Espírito para conhecer, agir e falar em teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. E mais uma coisa te pedimos: não nos deixe sair como nós entramos, Pai amado. Dá-nos experiência contigo, Senhor, para sairmos com aquilo que viemos buscar nesta noite, porque sabemos, Pai amado, e lembramos nesta noite, Tu é aquele que não despede ninguém de mãos vazias. Tu é aquele, Senhor, que não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Muito obrigado por tudo. É isso que oramos, crendo, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Abra o parênteses.
Chorão é fogo, né? Amém. Deus é bom. Aleluia. Ai, papai. Versículo 1, logo no início, naqueles dias. Que dias são esses de Ezequias que fez toda a diferença ao ponto, olha minha pastora, ao ponto de ele ter crédito no céu. Para cada oração que ele fizesse, Deus mudava um decreto. Eu acho que a pessoa chega assim de qualquer maneira, de qualquer circunstância, de qualquer forma, para ter um crédito no céu a tal ponto que Deus concede um pedido de uma oração. Meu Deus! Para começar a amassar os temperos nesta noite, vamos fazer uma introdução e falar um pouco de Ezequias, para lembrarmos da vida de Ezequias, no segundo livro das Crônicas. Capítulo emblemático, 29. Pastor Lulinha do meu coração, qual a diferença de um livro das Crônicas para um livro dos Reis? Os livros dos Reis, o primeiro e o segundo, são livros proféticos. Sabemos que nós temos os livros dos profetas, os maiores até os menores, perfeito? Mas os livros dos Reis são livros proféticos ao ponto de avisar, de mostrar e fazer entender aquilo que os profetas falaram que ia ser feito se aquele rei que estava no trono compreendesse, obedecesse e fizesse tudo aquilo que Deus tinha ordenado para que ele fosse fazer. Porque um bom rei ia ter um trono maravilhoso, um governo bacana, e as vidas seriam edificadas, estariam caminhando em obediência. Por isso que o trabalho profético, você vai ver no livro dos Reis, tanto no primeiro e segundo, era difícil. Porque subia reis que era só misericórdia do Pai. Por isso que você vai ver reis de Israel que era só misericórdia, de Judá é mais ou menos. Agora, Ezequias, ele vai subir ao trono, do trono de Judá. Israel era só misericórdia do Pai. E o livro das Crônicas, pastor Lulinha do meu coração, que característica? É um livro que tem formação sacerdotal. Porque o livro profético, ele tem sentido de trazer de Deus, para que o povo venha compreender. Agora o livro sacerdotal, agora está recebendo a informação que o povo compreendeu para entregar a Deus o melhor que eles podem dar. Porque compreenderam que os juízos de Deus caminham sobre a terra. Aí agora há uma resposta do povo a Deus, compreendendo como deve se viver aonde? Na obediência no Senhor. E esse capítulo 29 aqui, Ezequias manda abrir o templo. Na verdade, é como se fosse o currículo vitae desse homem. A partir desse versículo 29, a gente vai começar a compreender o coração do rei Ezequias. Olha que forte. Tinha Ezequias, versículo 1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Agora nós começamos a compreender que esse jovem chegou com 25 anos no trono. E detalhe, grandes livramentos houve na vida desse homem. Por quê? Seu pai, um rei que foi só misericórdia do pai, chamado Acais. Ele tinha uma mania maravilhosa. Para consultar os deuses como Moloque, ele dava os seus filhos no fogo. Então a vida de Ezequias já foi uma vida separada pelo Senhor. Para ele chegar no trono com 25 anos, meu grande foi o livramento. Agora ninguém sabe como esse homem que viveu no ambiente de Acais chegou com o coração voltado ao Senhor. Meu amado, o ambiente que você vive, o ambiente que você está, o lugar onde você tem fortalecido e testemunhado é muito importante para a sua vida. Tem lugares, meu amado, que você deve ir em nome do Senhor, mas tem lugares que você não pode ir em nome do Senhor. Nós temos um exemplo forte lá em casa, na época em que minha irmã se converteu, porque na época minha irmã não se converteu ao Senhor, ela se converteu buscando o pão que perece, né? Porque na época ela teve várias situações financeiras que Deus deu a ela bênção, e ela falou, Deus abençoe, então eu vou para o Senhor, né? Então ela foi na primeira instância pelo pão que perece. E chegou um momento que minha irmã falou assim, eu vou viajar, vou lá para São Tomé das Letras. Eu falei, agora no começo de carreira, você tem que se fortalecer primeiro. Porque se você compreender o primeiro amor, é no momento onde o crente está se fortalecendo. Porque qual é o primeiro sentido de crescimento daquele que confessa a Cristo?
raiz, né, filho? A raiz vai crescendo, depois você vai buscando, você vai crescendo, buscando a luz, né? Naturalmente, vai expandindo o seu crescimento até você frutificar. É a ordem natural das coisas. Mas o primeiro crescimento é em profundidade nas coisas de Deus. Amém. Aí a Regina foi. Quando ela voltou, minha irmã, veio ela e mais 7. Na época tiveram um sonho falando: Luiz, você vai receber um tiro. Foi ou não foi? Até minha sogra é fogo, né? Fala, pô, a sogra falou que eu vou te dar um tiro? Não. Ela sonhou que eu ia ser atingido. E naquela época, não foi? E o que acontece? Tudo aquilo que meu pai deixou, eu tinha deixado no nome da minha irmã. E quando ela voltou no São Tomé das Letras, ela e mais 7, ela falou: agora tudo que meu pai deixou é meu, porque tudo está em meu nome. Vai ou fica? Para você ver. Mas Deus é aquele que muda decretos. Amém. A oração perfeita, aquela oração que muda decretos, é aquele que, no tempo oportuno, Deus vai trazendo forma em tudo que é, trazendo forma em tudo aquilo que aconteceu de ruim. Do lado positivo de todas as situações que foi passado, eu pude entregar a minha irmã na presença do Senhor. Amém. A obra foi feita. A obra foi feita. Tinha muita dificuldade na vida dela? Tinha, porque minha irmã, ela tinha, além da doença, então ela tinha o patológico, tinha o espiritual e tinha o moral, né? Porque minha irmã sempre foi mal criada. Minha irmã é aquela pessoa que queria afrontar o meu pai e minha mãe. Desde criança eu via isso. Eu era pequenininho. Mas o que aconteceu? A ovelhinha vai crescendo, né? Aí quando aumentou, ela diminuiu, que ela era baixinha, e eu defendi os meus pais. Porque o ambiente que você vive vai formar o caráter que você tem. Agora, se você resolver não se contaminar, você vai crescer na graça e no conhecimento, sem as contaminações de onde você está. Meu Deus! Voltando aqui, no primeiro ano, olha que no versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes levitas, juntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus, o vosso Pai. Tirai do santuário a imundícia, ó, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais, olha que forte, prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. O que é prevaricar? É um adultério. Prevaricação é um adultério. Agora imagine Deus vendo o povo, tanto que ele cuidou, preparou, e isso preparou um ambiente para que ele fosse liberto, sabe? Desse a ele uma terra que mana leite e mel, preparou todo o ambiente, ó, deu a chave, ó, é tua, essa terra é tua, ó. Você vai entrar em terras que vocês não cultivaram, olivais que vocês não plantaram, ela mana leite e mel, das chuvas dos céus você vai depender. E o povo fez, chegou lá, meu amado, esqueceu quem havia feito todo esse trabalho. Deus foi esquecido como Deus, Deus foi esquecido como Senhor, Deus foi esquecido como libertador, Deus foi esquecido como tudo. Porque a grama do vizinho é mais verde. Hoje todo mundo sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Porque a grama do vizinho é sintética, né? É uma grama fake. Ele não cuida de nada. Está ali preparado. Você está doido para que você tenha aquela grama verde. Agora não, quando você tem a tua, né? Tiver a oportunidade de ter a tua. E pergunta para o pastor João, dá trabalho, né? Mas quando você chega e vê aquela grama vermelha trabalhada, né? Orvalho da noite, regota, meu Deus, que é isso? Aí você começa a ver que vale o esforço. Amém, Para ter aquilo que Deus colocar em tuas mãos. Olha. E olha que forte. E o nosso Deus, e o deixar de desviar o seu rosto ao tabernáculo, o Senhor lhe voltar as costas. Também fechar as portas dos pórticos. Apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário, o Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios. Esse assobio, tem algumas versões que falam que é vaia, né? Como vou estar vendo com os próprios olhos. Meu amado, agora, Ezequias, 25 anos, ele chega e começa a restaurar tudo aquilo que estava ruído. Meu amado. Ele já chega no trono, querendo restaurar o quê? A comunhão de Deus com o povo. E a comunhão do povo com Deus. Meu amado, aí que você começa a ver
Aí você começa a entender que esse homem era diferenciado. Olha que forte. Versículo 8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e entregou o terror e o espanto, e os assobios, como vós está vendo com os próprios olhos. Olha o versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Olha no versículo 10 e 11, é uma mensagem para a igreja contemporânea, parece até brincadeira, né? Nesse livro histórico, é uma mensagem para a igreja contemporânea. Agora estou resolvido, olha só, ele falando no seu coração, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Olha que coisa linda. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimar incenso. Meu Deus! Qual o incenso que nós queimamos hoje? É a nossa oração que sobe. Porque o holocausto literalmente quer dizer aquilo que sobe. Porque o Senhor, ele cheirava aquele aroma do sacrifício, porque o sacrifício aproximava o homem de Deus. Agora os ministros da nova aliança servem ao Senhor, e as suas orações sobem com incenso agradáveis nas narinas de Deus. Você já orou hoje? Você já entregou esse dia hoje, essa manhã, essa tarde, manhã, tarde e noite são constantes de tempo. Do ponto de vista que você assiste, o tempo está passando diante de você. Mas se você resolver fazer uma aliança com o Senhor, por que uma aliança é bacana? Porque a aliança é um elo sem começo e sem fim. A aliança não tem emenda, a aliança não tem remendo, a aliança não tem dificuldade. Por que eu ando com duas alianças? Porque eu sou bem casado? Não, eu sou bem casado. Mas eu sempre gosto de andar com as duas alianças. Porque para me lembrar e mostrar que o Senhor tem algo com as nossas vidas. Quando você fala dos dons ministeriais, né? Você fala do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E é bacana que o dedinho do pastor tem aliança, né? Porque nós fizemos essa aliança. Temos de dificuldade? Nós temos. Mas o nosso objetivo aqui, nós não somos a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto, aquela bem geladinha. Mas o nosso papel aqui é fazer com que a sua e a minha aliança esteja forte no Senhor. Amém. Para que venhamos compreender e tomar essa decisão forte. Porque agora você imagina um livro histórico. Está fazendo nos lembrar aqui nesta noite. Vou até repetir versículo 11. Filhos meus, não seja negligente, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele e servir-te, para ser seus ministros e queimar incenso. Meu Deus, meus Deus, meus Deus. Olha que forte. Dá um salto para o futuro, versículo 17. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro... repetindo. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram os porcos do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês, acabaram. Qual é a característica de Ezequias para seu pai Acais? O que o pai dele destruiu em 16 anos. O seu filho restaurou em 16 dias. Vai ou fica? Então você começa a ver, para que uma oração... Olha só, qual o termo que temos aí? A oração que muda decreto. Qual mesmo? A oração que muda decreto. E um detalhe, na frente da oração tem o quê? É um A. Esse A é um artigo definido. É uma oração, não é qualquer oração. Aquela oração que você vai fazer na conformidade, na aliança que você fez com o Pai, caminhando na presença dele de uma forma maravilhosa, para que você venha ter crédito no céu, para que ele venha ouvir e atender as suas orações. Amém. O Pai nos ouve, ele conhece, nos entende, sabe das nossas limitações e fraquezas, sabe. Mas pastor, ele conhece meu coração? Conhece. Tanto é que ele registrou na sua palavra em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Ô bicho enganoso. Mas só que ele também diz que ele ia transpor esse coração de pedra, transformar num coração de carne. Amém. Hoje você vê que o trabalho do coração, eu amo Provérbios 4, acho lindo, quando ali Davi está tendo aquela conversa com Salomão, coisa linda, né? Acho Provérbios 4, não faça um devocional em Provérbios 4.
aquele Salomão lembrando das conversas que tinha com seu pai. Não sei se foi num almoço de domingo, não sei se fosse num pós-culto, né? Não sei. Mas ele ali sempre lembrava, ele lembrou. Meu pai falava, né? Para que eu venha guardar, que eu guarde o meu coração, que é a fonte da vida. E hoje você sabe, meu amado, se o seu coração estiver funcionando bem, meu Deus, é uma dificuldade tremenda para a sua vida. Agora, quando você guarda as fontes da vida, meu amado, você vai ter tudo aquilo que é necessário para uma caminhada maravilhosa no Senhor. Glória a Deus. Ei, Rabassone Cantarabassai, Pai. Nessa andada aqui no 2 Crônicas, quando chegamos agora no livro das Crônicas, capítulo 30, uma lembrança forte. Você vê que ele restaurou o culto. Ele restaurou o quê? O culto. Ele restaurou todas as coisas. Agora você imagina, durante o louvor, Deus estava me fazendo ali contemplar, pela fé, ali o tempo sendo limpo. Já pensou? Porque quando nós deixamos a nossa vida ser limpa pelo Senhor, as imundícias do mundo, daquilo que nós adorávamos no mundo, vai dar lugar para as coisas de Deus. Amém, Jesus. Aí o lugar do culto está preparado, porque agora nós temos espaço, ou melhor, nós damos lugar para o Senhor, porque espaço é campo de atividade. E o que é lugar? Lugar é quando você libera para o Senhor aquilo que você tem de mais especial. E Deus é tão maravilhoso que Ele é Espírito. A própria física fala que 2 corpos não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Por isso que você está aí e o Senhor está ali, dentro da tua vida. Porque Ele é Espírito, meu amado. Ele ocupa, preenche, guarda, sabe, as áreas onde você tem aquele espaço não, aquele lugar que só Ele pode preencher. Agora, sabendo disso, que Deus coloca no coração de Ezequias, já que está tudo restaurado, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que um culto principal que nós tínhamos seja feito mais uma vez. Agora Deus coloca no coração de Ezequias, daquele homem que tinha moral para fazer oração que mudava decretos. Ele começa a estabelecer de novo a Páscoa. Amado, imagina aquele povo. E sabe quanto tempo não tinha Páscoa naquela região? Sabe, minha pastora? Quanto tempo? Pastor, alguém quer estar? Primeiro Santo Santo da noite? Alguém quer fazer um Santo Santo? Quanto tempo que não tinha Páscoa naquela região, naquele tempo? Chute Santo? Vou falar. 200 anos não tinha Páscoa. Agora Ezequias, ele faz algo lindo e maravilhoso. Olha só. Ele agora começa, depois que ter tudo restaurado, capítulo 30, versículo 6 até o 9, meu amado, toda vez que eu leio aqui, eu só vejo uma coisa, um folhetinho evangelístico. Já viu aquele folhetinho que você dá? Jesus te ama. Não é isso? Jesus te ama. Olha que folheto evangelístico. Pensa bem, é um rei de Judá, onde as tribos já estavam separadas, 10 tribos e 2 tribos, não é isso? E ele não importava de que tribo você fosse. Ele queria agora que você estivesse na presença do Senhor. Que coisa linda. Ezequias era diferenciado? Coisa linda. Olha o folheto evangelístico, meu pastor. Tem um fiozinho que está me perturbando aqui para favor. Meu Deus. Olha que coisa linda. Olha o folheto evangelístico. Partiram os correios com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou ao poder do rei da Síria. Não sejais como os vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus dos seus pais, pelo que entregou a desolação, como estava vendo. Não endureças agora a vossa cerviz, como os vossos pais confiaram ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Olha aqui no versículo 9. Porque se vós se converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante que os levaram cativos e tornarão esta terra.
Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios, olha no versículo 10, os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulon, porém riram e zombaram dele. Meu amado, toda vez que você fala do Senhor, do amor do Senhor, as pessoas riem de nós, porque não compreende o conteúdo da carta de amor. Quando eu estava lendo esse folhetinho que Ezequias estava montando para te ver nessa noite, a primeira oração que muda decreto, o que aconteceu? Me lembrou de 2 Coríntios 3, onde o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas, não escritas em letras em pedras, mas escritas pelo Espírito do Deus vivente. A pessoa, quando me vê e quando te vê, tem que te ver como uma carta lida ao Senhor. Amém. A pessoa tem que te ver e falar: Jesus te ama, eu também. Ele tem uma obra com a tua vida. Ele tem que te ver na tua vida uma carta. Ele tem que ler na tua vida uma carta escrita pelo dedo de Deus. Amém. Pelo Espírito de Deus vivente. Olha só. Existe um pregador do século passado que eu amo, esse pregador. Já falei várias vezes dele, mas falo de novo porque a repetição é pedagógica. Uma vez perguntaram, você vai até lembrar de alguém, né? Perguntaram: pregador, por que você chora quando você prega? Olha que mistério, hein? A gente quase não chora quando prega, mistério, hein? Aí ele perguntou: sabe por que eu choro? O nome desse pregador é George Whitefield, ele é contemporâneo de Oswald e John Wesley. Aí perguntaram assim: por que você chora? Eu choro porque pode ser a última vez que eu tenho a última oportunidade de pregar essa palavra. E pode ser a última vez que aquela pessoa venha ouvir aquilo que Deus escreveu na minha vida para que a pessoa venha ali. Parece até brincadeira. Por isso eu entrego a minha vida com uma folha em branco, para que o Espírito de Deus venha escrever na minha vida, para que aquela vida venha compreender que Deus a ama também. E detalhe, diz que ele era franzino, problema de saúde. Há uma pregação que ele fez, isso está nos livros Heróis da Fé, uma pregação que ele fez num vale, que ele gostava sempre de pregar com caixotinho. Quando ele disse que ele pegava o caixotinho dele, subia no caixotinho, pregava os mineiros daquela região, né, que fazia aquelas escavações, diz que os mineiros, os rostos se lavavam, criavam valeta das lágrimas que rolavam por causa daquela palavra pregada. E disso teve uma pregação que ninguém sabe até hoje o que aconteceu com aquele mistério. Ele conseguiu juntar cerca de 100 mil pessoas num vale. 10 mil vidas se renderam ao Senhor. Glória a Deus. E ninguém sabe até hoje como aquela voz daquele pregador chegou naquele vale. Glória. Vento que vem dos 4 cantos, olha, só soprando, levando a mensagem do Senhor. Muitos estavam rindo, mas a mensagem estava entrando. 10 mil se converteram. Meu Deus, já tive a oportunidade de participar de um trabalho evangelístico, né, que faziam nas escolas. Onde aqui, Curicica, não é? Robertão lembra? Nós atendemos 4 mil pessoas. Das 4 mil pessoas, ganhamos 800 pessoas para o Senhor. 800 pessoas para o Senhor em um dia. Meu amado, essa carta de Ezequiel agora ia começar a ganhar estribos de novo para o Senhor. Ele não importa qual tribo você é, qual tribo você está. Ele quer te apresentar de novo para o Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ó, aquele que tem a coroa, Rabassone, e você não sabe o que aconteceu. Os povos começaram a vir, meu pastor. Começaram a chegaram, mas o que aconteceu? Não tinha sacerdote nem levita suficiente para fazer os ritos necessários para que aquela Páscoa fosse na conformidade da palavra do Senhor, porque havia sacerdote e levita desviado. Acredita nisso? Havia sacerdote e levita desviado. Aí o que acontece? Versículo 15, olha só. Primeira oração desta noite, primeiro ponto. Então embolaram o cordeiro de Páscoa. No 14º dia, segundo mês, os sacerdotes levitas envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Por que eles se envergonharam? Porque estavam desviados.
Agora eles voltam para a presença do Senhor e começam a botar a mão na massa. A mão de massa, eles começaram a botar a mão na massa. Começaram agora a imolar, sacrificar, para que o povo se santificasse. Porque o sangue tinha que ser aspergido sobre o altar. O cordeiro tinha que ser imolado para a Páscoa. Mas não tinha mão de obra para isso. Olha o que aconteceu. Que coisa forte. E os levitas, envergonharam e santificaram, e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés. Homem de Deus. O sacerdote aspergia o sangue, tomando nas mãos dos levitas, porque havia muitos da congregação que não tinham santificado. Olha que mistério. Pelo que os levitas estavam encarregados de imolar o cordeiro da Páscoa. Pois todo aquele que não estava limpo para santificar ao Senhor. Porque uma multidão do povo... olha o detalhe no versículo 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon. Vou repetir, hein? Olha que vocês veem se vocês têm boa memória, hein? Olha só. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Quem era de Efraim, Zebulon, estava aqui, Manassés? Aqueles que riram. Olha, as pessoas riram. Pode ver no versículo anterior, se você for lá, no versículo 10. Olha lá, os correios foram passados na cidade, pela terra de Efraim, Manassés e Zebulon. Porém, riram e zombaram dele. Mas só que, uns que estavam rindo, os outros foram alcançados. Estavam agora no meio do culto. Aqueles que uns riram e outros, a palavra houve repouso no coração. Mas olha que forte. Vou até 18 de novo. Porque uma multidão do povo de Efraim, Manassés, Issacar, Zebulon, não se tinha purificado. E contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias, olha aí, orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Olha o versículo 20. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Meu amado, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Não precisa fazer sacrifício. Eu, Senhor Deus, vou sarar a alma do povo. Pastor Lulinha, o que é sarar a alma do povo? O povo tinha uma doença crônica, chamado pecado, contagioso, progressivo, causa isolamento e separação daquele que é santo, santo, santo. Agora o próprio Deus sara o coração, tira o vírus do pecado, traz a proximidade do seu amor. Aqueles homens que tinham que ser fulminados pela lei de Moisés, agora recebe uma porção da graça do Antigo Testamento. Vem para o culto, não leve em consideração, eu santifico. Aí vem o nome de Jeová que pouco se fala. Aqui é Jeová. Jeová? Jeová? Ah? Pode chutar aí um Jeová? O que vocês acham? Tem Jeová Jireh, que é provisão, Jeová Rafa, que é cura. Mas esse quase não se fala. É Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, o Senhor que nos separa, o Senhor que nos coloca, como foi louvado, debaixo das suas sombras, debaixo das suas asas, falando: agora vocês são meus de novo. Amém, meu Deus. Meu Deus. Jeová é um nome que gera relacionamentos. Agora o povo estava tendo um relacionamento com Deus de novo. Agora, meu amado, aqueles que estavam longe, agora se aproximaram pela atitude do coração de um homem que orou. Se fosse algum rei, pode fulminar, não é isso? Mas agora ele não. A oração que muda decretos. Ele mudou um decreto. Ele mudou uma lei. Deus atendeu o coração desse homem e falou agora: ó, não se preocupe, eu ouvi, eu sarei. Meu Deus, gente, isso é muito forte, porque não teve sangue. Porque o que era o holocausto? O holocausto é justamente, como falei agora há pouco, é para aproximar o homem de Deus. Tinha que ver um sacrifício, porque o sacrifício tipifica uma substituição.
Agora o próprio Deus tomou o lugar da substituição e trouxe uma porção da graça no Antigo Testamento para santificar. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus, meu Deus! E quer ver algo de interessante para a gente fechar esse primeiro ponto dessa primeira ação que santifica? Olha aqui, no versículo 26. Houve grande alegria, hein? Porque desde o dia de Salomão, aí ó, por isso que veio os duzentão, desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Porque Deus prosperava esse homem. Mas esse homem, ele prosperava e trazia tudo aquilo que era prosperidade em prol do retorno para o povo. Ele queria que Deus fosse o Deus do seu povo. Ele fosse rei que conduzisse seu povo à presença do Senhor Deus. Meu Deus, por isso que eu falo, logo o livro de Reis fala que antes dele, depois dele, não houve um rei como esse. Por quê? Volto a afirmar, ele pegou aquilo que era positivo de Davi, o que era de Salomão, e trouxe para a vida dele. Meu amado, o exemplo é uma escola. Não é isso, professor? Exemplo é uma escola. Se trabalharmos no exemplo positivo, nós vamos viver positivamente nas coisas de Deus. Nós temos que aprender da forma certa. E olha que fala no versículo 27, olha que detalhe lindo e maravilhoso. Então, os sacerdotes e os levitas, lembra lá os desviadão? Estavam, ó. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, e sua voz foi ouvida. E sua oração chegou até a sua santa habitação, até os céus. Eita, deixa eu ver aqui de novo. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida. Olha. E sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Meu amado, agora os sacerdotes e levitas estavam orando, Deus estava ouvindo. Porque eles foram sarados, foram curados. Glória a Deus. Que coisa linda, não é isso? Agora, Deus está ouvindo de novo a oração dos sacerdotes, a oração dos levitas. Agora um homem com o coração voltado ao Senhor, numa oração que muda decretos, trouxe de novo um povo à comunhão com o seu Deus. Retorna a teocracia, retorna o governo de Deus, usando um rei como seu representante para o povo. Meu Deus, que coisa linda. Mas só que é aquela história, né? Nem tudo é bênção, né? Porque o homem estava prosperando, várias situações no ministério do nosso amadão, mas só que toda vez que, quando você fala, caramba, está melhorando, né? Estou em paz. Né, Zeldinho? Estou em paz. Céu de brigadeiro. E o boleto foi pago. Eita, segunda-feira não tem boleto. Meu Deus, olha, todo mundo levantou a mão aí. Uma ação profética. Mas o que acontece? O seu paizinho, Acais, havia feito alianças com o rei da Síria. Situações que ia cair agora no reinado do seu filho. Porque reinado é reinado. Alianças. Senaqueribe, Ezequias. Agora, Senaqueribe, bonitão ele, mas muito respeitoso aquele homem. Me manda um homem lá chamado Rabsaqué. Que Rabsaqué não é o nome do homem, Rabsaqué é o título do nome do homem. Rabsaqué quer dizer um mensageiro mor, que traz as boas novas. Quais boas novas? Esse Deus, que é seu Deus, vai livrar o teu povo do meu Senhor, de S minúsculo. Você não vê que as nações que nós derrotamos, esse teu Deus não é nada diante do meu Deus, porque ele titulava, né, o próprio Senhor dele como Deus entre as nações. Agora, nesse ponto, nós voltamos agora para o segundo livro dos Reis, capítulo 19. No versículo 8, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Lá também tinha
nas crônicas, mas aqui no segundo livro do Rei 19 é mais explicadinho, para chegarmos nesse ponto. Olha no versículo, até eu volto um pouquinho, versículo 19 do capítulo 18, para te apresentar o Rabsaqué, coisa linda. Versículo 19 do capítulo 18, para te apresentar o Rabsaqué, para depois ele sair de cena, esse bonitão. Rabsaqué lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em que, pois agora confias, para que rebeles contra mim? Olha, porque Ezequias falou: vou pagar esse homem, vou te dar toda a prata que eu tenho aqui, vou tirar até os ouros que eu coloquei nas portas, para que venha aplacar a ira desse homem. Mas só que o rei Senaqueribe queria muito mais. Ele queria sitiar toda a ilha de Jerusalém. Olha que interessante, quando você dá um salto para o futuro no capítulo 19, versículo 8, subtítulo aí, ó, a carta do rei da Síria. No versículo 10, o resumão dessa carta. A carta do rei da Síria, no versículo 10, do capítulo 19 de 2 Reis. Olha a carta. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Já tenho ouvido que fizeram o rei da Síria todas as terras, como os destruíram totalmente, como tu que te livrarias, meu amado. Agora esse homem começa a afrontar, não só de palavras, mas escreve uma carta. Ele registra uma carta e manda para Ezequias. Já viu quando você recebe aquela carta? Seja uma intimação, seja o resultado de um exame, né? A pastora está falando ontem na consagração. Existem situações que quando você pega aquela carta, você perde o chão, porque você foi ameaçado. A iminente situação em que está perturbando o teu coração. Perfeito? E o que acontece? Meu Deus, o que acontece? Ezequias já havia apresentado ao Senhor, por meio de Isaías, esse caso. Mas só que Ezequias, ele faz algo que eu achei lindo, 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 lindo. Qual o tema de hoje? Oração que muda decretos. E agora, Ezequias resolve orar ao Senhor. E você já viu no YouTube a Bíblia em gráficos, acho que é Bíblia desenhada, alguma coisa assim, acho que Bíblia em quadrinhos. Essa cena é linda, porque você vai botando ali e vai tendo a narração, e vai tendo os flashes, né, do desenho. Aí nós pulamos aqui, ó, no versículo 14, a oração de Ezequias. Olha que coisa linda. A segunda oração desta noite: tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leia-se Rabsaqué, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor. Meu Deus, às vezes nós esquecemos de pegar aquilo que nós recebemos e estender aos pés do Senhor. Se pegássemos tudo aquilo que é má notícia e colocássemos aos pés do Senhor. E detalhe, hein? Primeira coisa que Ezequias faz, ele sobe à casa do Senhor, coloca aos pés do Senhor. E olha no versículo 15, que oração linda. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todo o reino da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha o pedido: inclina o Senhor o ouvido e ouve. Abre o Senhor os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque são deuses, e não eram senão obras das mãos do homem, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos.
para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Meu Deus, olha que coisa linda, olha no versículo 20. Isaías agora dá para ele a resposta. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te... Meu Deus do céu, a oração que muda decreta, hein? Ele apresentou, solicitou, pediu para que Deus inclinasse os ouvidos, aquele momento da intimidade, visse a questão que ele apresentou diante dele. E Deus dá a resposta: eu te ouvi. Glória a Deus. Amém. Te ouvi. E no resumão, com Deus começa a falar, porque a Síria fazia papel dos planos de Deus para tratar com seu próprio povo, Israel. Mas só que o contratado destratou o contratante. Não era isso. Aí agora Deus, ele, enviarei um espírito para que ele seja morto. Olha só. E falou, ele não lançará nenhuma flecha, não levantará nenhum escudo, nem trará tranqueiras para Jerusalém. Eu defenderei Jerusalém. Meu Deus, Glória a Deus. meu Deus do céu. Esse é o Deus, meu amado, que você ora para defender todas as suas causas. E no resumão, diz que à noite o povo se acampou em torno de Jerusalém para atacar Jerusalém. E Deus enviou um anjo com A maiúsculo e matou 185 mil soldados da Síria. Glória a Deus. Quando aqueles que sobraram levantaram, todos estavam mortos. Senaqueribe foge, vai para a casa do seu Deus, encontra lá 2 filhos, e seus 2 filhos assassinam Senaqueribe. Acabou a era de Senaqueribe. Deus defendeu o rei, defendeu o seu povo e defendeu a sua terra, por meio de uma oração que muda decretos. Meu Deus! Minha amada, a oração é poderosa. A oração é poderosa quando você começa a compreender nesse sentido, que ela muda decretos. Você vê que Ezequias, ele restaurou o templo, restaurou a comunhão através da Páscoa, defendeu o povo nas suas lutas externas. Mas quando a luta é interna, quando a dificuldade, bate a tua porta pessoal, que trabalha no teu íntimo, nas suas dificuldades. Aí você vai ver agora no versículo 20, que é o texto base. Olha como muda, quando você vê agora o primeiro versículo de novo, quando muda, nesse terceiro ponto. Naqueles dias, agora você vê, naqueles dias mudou, não é? Você sabe que naqueles dias em que Ezequias restaurou o templo, não é isso? Estabeleceu de novo o culto, fez de novo a Páscoa, defendeu por meio da oração todos aqueles que eram deles. Naqueles dias, Ezequias fez tantas coisas, olha que forte. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Meu Deus, pastor, mas depois de tudo isso que ele fez, Deus nem livrou ele dessa enfermidade? E pastor João sempre fala aqui, é isso? Faz até um jargão, né? Sempre fala, Deus nos livra das tribulações, nos livra na tribulação. Perfeito? É no momento em que você pensa que você não tem mais jeito, que Deus se apresenta para mostrar todo o seu poder sobre a sua vida. Por isso que ele fala aqui, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus! Pá! Já pensou?
Você chegar, meu amado, ó, acabou. Arruma a tua casa, prepara o ambiente, porque, ó, morrerás. E esse morrerás aí é futuro do presente. O que é futuro do presente do nosso português? Uma ação que você vai viver próximo, na positividade da sua existência. Você vai morrer. Arruma a sua casa. Mas lembra que Ezequias era um homem que fazia as orações, que tinha uma intimidade com o Pai. Ele tinha crédito no céu para fazer a oração. Olha o que acontece. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andeis diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. E um detalhe: por que Ezequias virou seu rosto para a parede? Por que Ezequias virou seu rosto para a parede? Não botou a cara no pó? Não levantou sua voz alçada aos céus? Não colocou a causa aos pés do Senhor? Ele virou para a parede. Porque nesse sentido aqui, até pensei, 49:16 de Isaías diz que o que? Nós estamos encravados na mão de Deus. E os nossos muros estão diante do Senhor. Quando Ezequias ele se coloca aqui, é para que não tenha nenhuma barreira na oração. É só ele, Deus. Agora não era a causa do povo. Não era a causa. Tem momentos, meu amado, que você tem que ter um particular com Deus para apresentar as suas causas pessoais. É só você e Deus. Essa semana eu estava apresentando umas causas pessoais ao Senhor. Eu orei lá na parede do meu corredor. E é forte. É uma parede, meu amado. Mas ali no ambiente espiritual, é um ambiente onde você vai encontrar, na simplicidade, um momento teu de intimidade com Deus. Aleluia. Para lembrar a Deus que você tem crédito no céu. Aleluia. Para lembrar ao Senhor o que você fez na presença dEle, como meio dEle, da forma dEle. Meu Deus, é forte demais. Aleluia. Aí ele fala, ó, lembra-te, Senhor, peço que me andei diante de ti com fidelidade, em interesse de coração. Ezequias, durante sua caminhada até aqui, guardou seu coração. Tudo que ele fazia apresentava ao Senhor. Tudo que ele fazia era bem sucedido, porque o Senhor chancelava as suas vitórias. Ele dava o sim do céu. Agora chega nesse momento, Ezequias, que era fortalecido por Deus, porque o nome dele é fortalecido por Deus, queria se fortalecer por meio dessa oração. E aqui, ó, e fiz o que era reto ao Senhor, e chorou muitíssimo, meu amado. Deus conhece as nossas lágrimas. Né, Kelly? Deus conhece as nossas lágrimas. O mistério de ontem foi forte, hein, varão? Deus conhece as nossas lágrimas. A palavra diz no Salmo que tem um outro, onde ele calhe cada lágrima. Colhe e conta. Ele sabe. Jeremias, ele pregou de uma forma linda e maravilhosa o seu livro profético. Mas onde ele se derrama? O profeta das lágrimas, quando ele escreve o livro de Lamentações de Jeremias. 5 capítulos, são 5 lágrimas que o profeta deixa ali se derramando na presença do Senhor. Agora esse rei Ezequias compreende com aquele que ele fazia oração, que pedia para que o Senhor inclinasse os ouvidos e visse a sua oração. Ele faz agora uma oração que muda decretos. Meu Deus, que coisa linda! Ah, papai! Aí aqui, ó, no versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor. Meu amado, lembra que eu falei que o Senhor é um nome de Deus que gera relacionamentos? Você tem que ter relacionamento com esse Senhor.
para que a oração que você venha fazer, o decreto e a resposta mude. O profeta nem saiu do centro da cidade, já teve que voltar, porque Deus mudou o decreto. Amém, meu Deus. Deus mudou o decreto. Olha, Aleluia. assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E olha que forte, acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu Deus. Agora imagine 15 anos, Isabela, 15 anos, o Senhor te concedendo 15 anos de vitória, 15 anos de paz, 15 anos de fidelidade, 15 anos de tudo aquilo que você possa imaginar. Eu dei, estou cuidando. Meu Deus do céu, que coisa linda. Estamos caminhando para o fim. E olha que forte, hein? No versículo 7, diz mais a Isaías: tomai uma pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ué, não entendi. Deus decretou a vitória e agora pediu, através do profeta, que colocasse sobre Isaías uma pasta de figo. Meu amado, Deus usa o divino, mas Ele usa o terreno também. Ele está mostrando que Ele decretou nos céus, e agora também mostra que na medicina também usa. Meu amado, a sabedoria do Senhor é para que todo aquele que Ele venha capacitar, seja um instrumento da sua glória para os seus servos. Agora ele foi decretado a cura divina, a terrena, eles colocam uma pasta de figo sobre uma úlcera. Olha que detalhe, hein? Olha o crédito desse homem. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Meu Deus! O homem agora ele pede um sinal, porque qual lugar que Ezequias sempre gostava de estar? Na casa do Senhor. Louvor, pode se aproximar? Qual é o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Meu amado, depois disso tudo ainda ele quer uma prova de Deus. E olha que forte. Respondeu Isaías: certeai isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adianta-se a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra... olha só, que coisa linda. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça antes que retroceda 10 graus. Olha no versículo 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus. E a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais, ele retornou 10 graus. Agora imagine, em vez de a sombra avançar, pelo servo do Senhor, a sombra recuou. E hoje de manhã fui compreender isso, que eu não tinha esse entendimento. Eu estava olhando o comentário e achei forte. A sombra declinando mostra que Deus é aquele que revoca decretos, porque Ele tem o poder de revogar os decretos. Glória a Deus. Aquilo que foi decretado sobre a vida, meu amado, Deus tem o poder de revogar esse decreto. Glória a Deus. Ei, Rabassone cantará Aleluia. a oração que muda decretos. Quando estava preparando essa palavra, Rabassone cantará. Deus, não sei porque Deus faz essas coisas comigo, né? Eu estava vendo a pregação do pastor Isaías de Oliveira. Vocês já viram um que tem um penteado igual ao meu, assim, meio carequinho? Já viram? Ele falando que recebeu um convite para visitar um hospital, que tinha uma jovem que estava muito enferma. O marido estava em desespero e já haviam desenganado aquela jovem e o marido não tinha mais esperança de nada. E falaram: pede o pastor Isaías para ir lá fazer uma oração, né, e tudo mais. Aí ele foi. Diz que quando ele chegou lá naquele hospital, encontrou o marido dela ali, desesperado, chorando.
E falou: onde ela está? Está no quarto. Quando chegou, ela estava sentada na cama, chorando. Porque haviam decretado que ela tinha poucos dias de vida. Mas o pastor Isaías, no seu testemunho, disse que quando ele pisou naquele quarto, Deus falou audivelmente no coração dele: fala para ela, eu vou curá-la e darei anos de vida para ela. Ele falou assim: eu não vou falar isso não, pai. Já foi decretado que ela não vai sobreviver, pai. E se vai que ela morre, né? Naquelas conversas de profeta, né? Vai que, irmão, eu entrego esse mistério e passo aqui como sonhador, né? Não, aquela famosa sinuca de bico, né? Diz que aí ela falando que estava orando o Senhor e ela cria que Deus tinha uma obra maravilhosa ainda na vida dela. Aí Deus o tomou com aquela graça maravilhosa. Assim diz o Senhor: eis que restaura a tua vida e acrescento anos de vida para a tua vida. Assim diz o Senhor: eu te curo neste dia, neste momento. Aí ele diz que orou, né? Depois de ter tomado pelo Senhor, orou, deu a parte, vou embora, tchau, saiu fora. Para não saber a sentença. Aí diz que a jovem foi fazer um exame no outro dia, ó, que mistério. Aí quando for fazer o exame, o que aconteceu? Ué, os traços que tinha aqui, da dificuldade, da enfermidade dela, não tem mais não. A única coisa que ela tem agora é deficiência de vitamina B. O restante está tudo normal. Glória a Deus. Porque Deus é aquele que faz a oração, que muda decretos. Fique de pé nesse momento.